E Papa Piano sobre esse assunto, Dia Internacional sobre o fim da impunidade por crimes contra jornalistas, não tem vice-presidente da JOC, Gisele Coelho, que sabe Papa Piano sobre esse assunto. Bom dia, Gisele. Olá, Mais uma vez aqui. Bom dia aos programa. nossos telespectadores lá em casa. Vamos direto ao assunto. Aqui em Cabo Verde, como é que estamos? E este tema suscita alguma preocupação? Aqui em Cabo Verde, felizmente, não temos grandes motivos de preocupação, pelo menos que seja do meu conhecimento ou do conhecimento da JOC, digamos assim. A nível mundial, o último relatório dos Repórteres Sem Fronteiras de 2020 dá conta que 50 jornalistas foram mortos, assassinados, no exercício das suas funções, sendo que 1/3 desses jornalistas mortos foram em países com a paz estável, ou seja, democraticamente estáveis. Inclusive, as Nações Unidas, na sua frase alusiva ao Dia Internacional, o secretário-geral António Guterres falou bem claro que a violência contra os jornalistas é também um enfraquecimento do Estado de Direito. Portanto, temos que ter isso em atenção, embora cá não tenhamos razões para nos preocupar em termos de mortes, assassinatos, mas temos outro tipo de ameaças. Que é a violência verbal e também, agora temos redes sociais, que é uma forma também de violência, exatamente. Um fenómeno que tem acontecido muito nos últimos anos e que foi intensificado com a pandemia é a questão das ofensas verbais escritas nas redes sociais aos jornalistas. Algo que tem ganho uma dimensão muito grande, muito expressiva, preocupante, porque muitas vezes as pessoas não se põem na pele do jornalista, não sabem o contexto que está por detrás no acesso às fontes, não sabem do contexto que está em relação ao trabalho que é feito no terreno, não sabem das ameaças, não sabem de uma série de circunstâncias que às vezes limitam o trabalho do jornalista. Que sofremos, não é? Que sofremos na pele todos os dias. E esse fenómeno nas redes sociais é preocupante, é alarmante e exige medidas. Em termos de legislação, é possível criar uma lei que protege os jornalistas destas agressões verbais nas redes sociais? Em termos de legislação, a Lei da Comunicação Social, não posso precisar agora o artigo, mas a Lei da Comunicação Social diz que o jornalista não pode ser impedido de nenhuma forma do exercício da sua profissão, seja em que circunstâncias for. Portanto, seja na cobertura de uma atividade, seja na cobertura de uma guerra, seja na cobertura de qualquer coisa, digamos assim, de forma geral. Portanto, ou seja, não pode ser impedido, não pode ser agredido. Isso é o que diz a Lei da Comunicação Social. Mas, de resto, somos abrangidos pelo Código Penal normal que abrange qualquer cidadão. Agora, fala-se muito na criação de uma lei para a proteção relacionada com a questão das redes sociais. Não só para jornalistas... também toda a classe. Exatamente, não só para jornalistas, mas também para a sociedade civil, porque as pessoas diariamente são agredidas na internet, nas redes sociais, não é? Digamos assim. Então, tem-se falado muito dessa lei, da criação dessa lei, mas é preciso passar da fala à prática, não é? É preciso efetivar essa lei e, na opinião da JOC, é urgente. E investimento na liderança mediática poderá combater esta tendência? A literacia mediática tem sido muito falada em termos a nível internacional. Cá em Cabo Verde ainda não temos uma grande sensibilização para essas questões, mas posso dizer que a JOC tem programado para o próximo ano algumas iniciativas relacionadas com a literacia mediática, mas é uma coisa que não é só, digamos assim, que deve partir da JOC. É algo que deve partir, por exemplo, das nossas escolas, não é? Dos currículos. Mas, poderá existir uma parceria? Exatamente, não? Claro, sem dúvida. Em termos de campanhas de sensibilização, em termos de formação, e deve-se começar logo no ensino primário, não é? Levar às crianças mais pequenas o que é a comunicação social, para que é que serve o jornalismo. Qual é a função do jornalista? Que vantagem... É isto que é a literacia mediática. Exatamente.
Que vantagem é que o exercício da profissão de jornalista, as notícias no dia-a-dia, a informação, que vantagem é que traz para a sociedade, no fundo, não é? Para a democracia? Porque ao protegermos os jornalistas, estamos a proteger também a democracia. E todos ganham quando uma democracia é transparente, é igualitária e está de boa saúde. Até porque quando os jornalistas são atacados, toda a sociedade paga o preço. Exatamente. Temos uma sociedade desinformada. O António Guterres até faz referência a isso também, da importância do papel do jornalista na democracia e na informação transparente. Portanto, é como eu disse, não é algo que beneficia só o jornalista em si, mas toda a sociedade, todo o país democrático, digamos assim. E será que estes constrangimentos nos impedem de termos jornalismo de investigação aqui em Cabo Verde? Acaba, sim, por ser, digamos, um condicionalismo, não é? Porque o jornalista está sujeito a muitas pressões. Há pouco dizia que não há agressões físicas, digamos assim, mas há agressões, ameaças. Digamos, a ameaça é uma forma de agressão também, não é? Há muitos jornalistas que são ameaçados. Poderia citar nomes de pessoas, mas não vou citar. Mas as ameaças são reais, existem e não são só verbais, não é? E mesmo quando tratamos temas de grande pertinência para o país, digamos, essas ameaças existem até por parte de grandes poderes, digamos assim, e acaba por condicionar o jornalismo de investigação porque o país o meio é pequeno, o país é pequeno. O jornalista pode sentir um bocado condicionado ou até naturalmente com um certo receio de que essas agressões possam, ou que essas chantagens possam se efetivar e chegar inclusive aos familiares, etc, etc. Portanto, é verdade. É um facto que isso pode condicionar e muito o jornalismo de investigação. E do seu ponto de vista, quando acontecem esses ataques, principalmente nas redes sociais, os jornalistas devem se autodefender ou devem recorrer a... Essa é uma pergunta interessante e que pode ter várias leituras. Eu, pessoalmente, acho que não devemos responder nas redes sociais, porque cria-se uma bola de neve. Nem sempre, digamos, a comunicação é percebida da melhor forma. Por mais que a gente argumente, há sempre um contraponto do outro lado de quem está a responder e aquilo cria-se uma bola de neve que gera até ruído na comunicação. Portanto, eu acho que deve-se recorrer às instâncias devidas, não é? Às autoridades judiciais competentes na matéria. A JOC também, não é? Ou à JOC, naturalmente. Qual é o papel da JOC neste... Neste caso, o papel da JOC pode orientar, digamos assim, através do jurista que assessora a JOC, né? E podemos canalizar o caso para as instâncias devidas, porque, no fundo, apesar de não haver uma lei, digamos assim, ainda para esse tipo de crimes nas redes sociais, em termos de crimes físicos ou de violência física, é possível apresentar uma queixa-crime, né? Portanto, fazer denúncia e apresentar queixa-crime. Agora, em termos verbais, já fica mais difícil nas redes sociais, mas também é possível, por exemplo, fazer uma denúncia quanto ao atentado ao bom nome da pessoa, digamos assim. Já que não recebeu até então nenhuma denúncia do tipo? Que eu tenha conhecimento nestes últimos anos, assim não, mas não tenho a certeza se a ARC não terá algum caso destes, em termos de... Porque há pessoas que às vezes acabam por recorrer aos tribunais e que não passa diretamente pelas instituições da área ou pelo sindicato. E para terminarmos, uma mensagem alusiva... Eu queria incentivar os jornalistas a lutarem por fazerem o seu trabalho, não é? Sem medos, sem receios, para tentarem se munir dos instrumentos que estão ao nosso alcance. E sempre que houver uma situação que acham que a segurança deles ou o bom nome deles está em causa, que tentem procurar as devidas instituições, que façam as denúncias, porque se não houver denúncias também não vamos saber. E se não soubermos também não podemos atuar. Agir. E é uma mensagem de que
toda a sociedade civil tem que estar engajada, porque o facto do jornalista poder exercer a sua profissão com a máxima liberdade, poder informar todos da melhor maneira, da forma mais transparente, sem condicionalismos, sem censura, é também, digamos, a melhor forma da democracia evoluir e se solidificar, e acho que no fundo é isso que todos queremos. Obrigada, Gisele. Obrigada. Então foi isso, nossa conversa com o vice-presidente da JOC sobre o Dia Internacional de Fim de Impunidade de Crime contra Jornalista.